Boa noite a todos, os que estão aqui e os que nos acompanham pela internet, bem-vindos à casa. A gente passa alguns avisos sempre antes de começar o Evangelho para as pessoas que estão vindo pela primeira vez e aquelas que nos acompanham também pela primeira vez via internet. A casa tem atendimentos todos os dias, com passes e Evangelho, e um atendimento diferenciado às sextas-feiras para dependência química, seja para os dependentes, seja para os familiares. É um auxílio bastante fraterno, vamos dizer assim, né, diante da situação que todo mundo acaba vivendo quando, né, é chamado a presenciar cenas assim. Também lembrando que a casa tem trabalhos na área assistencial, seja na distribuição de lanches, seja no recolher de alimentos para distribuição de cesta básica. E a gente agradece o auxílio de todos, porque é com o auxílio de cada um, né, pingando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, é que a gente consegue que a casa não tenha que dispor desses recursos para completar as cestas. Todo alimento não perecível é muito bem-vindo, mas todo mês a gente tem alguns que são pontuais, às vezes o suficiente para fechar as cestas. E os desse mês, em ordem de necessidade, é arroz, óleo, feijão, açúcar e leite em pó. Então a gente agradece todo tipo de auxílio, lembrando que é esse socorro que a gente oferece às famílias, é a diferença entre comer e não comer. É simples assim. Então, assim como a gente come pelo menos 3 vezes por dia, essas famílias também. Então, eu gosto de enfatizar isso, porque parece que as pessoas acham que a gente doa um tanto e depois não precisa mais. Elas dependem exclusivamente desse tipo de auxílio, porque não tem de onde tirar recursos para a manutenção do alimento. E ver um filho pedindo alimento e você não ter é um negócio de doer o osso, né? Então a gente agradece o auxílio e continua pedindo, porque todo mês a gente tem esse compromisso com esses irmãos em necessidade. A casa também está numa campanha de divulgação, né, de solicitação, enfim, de explicação do Evangelho no Lar, solicitando a todos, esclarecendo a todos da importância desse momento que nós, no nosso lar, dedicamos 10, 15, 20 minutos da semana, num único dia determinado, no mesmo horário. A espiritualidade superior comparece nesse horário. É um momento em que a gente ilumina o nosso coração, ilumina o nosso lar, muitas vezes ilumina o andar, o prédio inteiro. Então, vocês imaginam se todos os lares fizessem o Evangelho no Lar uma vez por semana, o tamanho do foco de luz que a gente ia gerar. No nosso lar, num dos momentos em que eles estão vendo que vai ter a Segunda Guerra, o André Luiz fala isso, né? Se todos os lares orassem, o impacto, a dor, a angústia, ela seria bastante mais diluída, vamos dizer assim. Eu gosto muito de uma frase que o Emmanuel coloca em Paulo Estevão, quando ele diz que Deus usa várias ferramentas para corrigir o ser humano. Ele usa a enfermidade para corrigir o corpo e usa a angústia para corrigir a alma. Então, que a gente possa minimizar dentro do possível tanto uma provação quanto a outra. É mérito nosso, é trabalho nosso, é misericórdia divina que nos auxilia a sermos melhores todos os dias, e a gente só pode ser melhor se a gente aliviar a carga de pelo menos uma pessoa. A gente não tem o poder de resolver o problema do mundo, mas se eu conseguir resolver o do próximo, cada um por um, a gente já vai ter um mundo infinitamente melhor do que está agora. Enfim, qualquer solicitação, qualquer esclarecimento, marque no plantão e a gente pode orientar como fazer e tudo mais. Vamos fechar então os nossos olhos, o corpo físico, fazendo a nossa prece inicial. Pai de infinita misericórdia, amigos benfeitores que nos acompanham durante a semana, que cuidam dessa casa, que garantem o nosso acolhimento,
que nos intui e nos protege, nossos anjos de guarda e amigos. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, que possamos fazer jus a essa oportunidade, que possamos fazer com que cada momento passado seja um momento de reflexão, cada palavra ouvida seja um momento de prática, que o passe recebido frutifique na semana em novas atitudes, que o nosso coração se abra, porque já sabemos muito, Pai, e ainda praticamos muito pouco. Abençoa o nosso entendimento, nos torne fortes, para que a fraqueza da tentação, da omissão e da tristeza não nos abata o espírito. Que Deus abençoe todas as tentativas que fizermos e que cada dia nos ensine a termos êxito, porque o nosso período de tentativa, como diz a minha amiga Inês, já passou. Graças a Deus. A nossa palestra de hoje é dada pelo Semi e vai falar sobre as duas tristezas. Boa noite, amigos e amigos internautas também. Vocês ouviram aqui agora o tema, né? As duas tristezas. É um texto extraído do livro Coragem de Emmanuel. Eu acho que me surpreendi tanto quanto vocês no título. Realmente eu achei o título no meio, né? Falar sobre as duas tristezas. Caramba, será que não dá para falar sobre as duas alegrias? Tem que ser duas tristezas? Mas depois que eu li o texto, eu compreendi melhor o que ele estava tentando nos passar. No início, ele nos fala da tristeza construtiva. Há uma tristeza construtiva. Aquela que nos impulsiona para a vida superior, encaminhando-nos para o trabalho de melhoria íntima perante a sede de ascensão espiritual. Tristeza que nos impulsiona para a vida superior. Aí eu fiquei assim, meio que meditando, né, a respeito. Tristeza. Mas existe uma tristeza que nos encaminha para a vida superior. Não devia ser alegria? Olha, eu descobri que existe uma. Sim, existe uma tristeza. É, por exemplo, a tristeza de nós descobrirmos que erramos. Essa é uma tristeza que nos impulsiona para a vida superior. Porque é uma tristeza que nos conduz ao aprendizado. Quando reconhecemos que erramos, né, e nos entristecemos com isso, nós estamos, na verdade, na realidade, aprendendo. Né? Isso é um aprendizado. O reconhecimento do erro é um aprendizado. Vai gerar um aprendizado. Então, essa é uma tristeza que realmente nos conduz à vida superior. Mas, para que ela nos conduza à vida superior, é necessário um itemzinho a mais, e é aí que a coisa pega, tá? Um itemzinho a mais para não descambar, para não virar para o outro lado. E esse itemzinho se chama morbidez. Tá? Eu acho que é exatamente sobre isso que o Emmanuel está nos chamando a atenção aqui nesse texto. Tá? Porque a tristeza pode ser mórbida. E quando ela se torna mórbida, aí a coisa realmente não é nada boa. Aí a coisa não é nada boa. É aí que a coisa desanda. Aí desanda de vez. Aí ele vai falar dessa outra tristeza, né? Ele fala que existe também a tristeza destrutiva, que se traja de luto
por dentro do coração, todos os dias, espelhando desânimo e pessimismo por onde passa. Ela se traja de luto dentro do coração. Quando eu vi aqui a palavra luto, eu me lembrei de uma outra coisa que também é muito importante, que tem tudo a ver com essa questão, né? Que é o luto propriamente dito, que é o luto da perda de uma pessoa amada, que existe sempre, tá? Existe sempre. Eu já ouvi pessoas aí dizerem que são espíritas e que, por serem espíritas, né, o desencarne do outro não lhe provoca praticamente nada. Eu duvido. E duvido muito. Isso é ser desumano. É evidente que nós sentimos. É evidente que nós sentimos quando alguém próximo de nós se vai para o outro lado, para o mundo espiritual. É muito natural que nós sintamos. Tá? Inclusive, eu passei recentemente por isso de uma maneira bem interessante. Perdi o ano passado um irmão que se foi para o plano espiritual. E recebi essa notícia no escritório. Atendi uma ligação no escritório e me foi dada a notícia. Aí eu imediatamente comuniquei a secretária, os colegas e tal. Né? Aconteceu isso e infelizmente eu vou ter que sair, eu vou ter que ir eu morava em Campinas, eu vou ter que ir a Campinas agora para o enterro. Sinto muito, obrigado. Saí. Depois de alguns dias eu fiquei sabendo, pela secretária, o comentário do meu colega. Segundo ela, o colega chegou para ela e disse: mas espírita é esquisito, não? Espírita é esquisito? Eu não me desesperei, eu não me descabelei, eu não fiquei chorando desesperadamente. É esquisito. Mas nem por isso deixa de haver uma tristeza ou uma dor. Só que esta tristeza, ela não é mórbida. Ela vem acompanhada da compreensão, do entendimento, da capacidade de nós entendermos o que de fato ocorre, o que de fato está acontecendo ou aconteceu. E aceitarmos e nos conformarmos com isso. Mas não deixa de haver tristeza. Ela só não é mórbida. Tá? E o que o Emmanuel está falando aqui é exatamente dessa morbidez, dessa coisa doentia, dessa tristeza doentia. Até hoje eu tenho a impressão de ir a Campinas e encontrar o meu irmão lá. Eu ainda tenho essa sensação e essa impressão de ir e encontrá-lo lá. Então existe esse sentimento, sim. Só que ele não é mórbido. Né? E agora, para melhor entendimento, eu vou passar para o outro lado. Eu vou falar de alguma coisa que eu já falei, me recordo de ter falado aqui mesmo, nessa mesma tribuna, e também de ter ouvido falarem nessa mesma tribuna. Então eu vou repetir novamente. É aquela coisa, aquela questão da pessoa, né, que só sabe falar sobre tristeza e morbidez e doença. Né? Aquela pessoa que você chega, né, e fala bom dia, ela fala, mas é bom dia, mas não está tão bom assim não, sabe? Porque eu já amanheci com uma dor aqui, não sei onde e tal, e ainda fui sair para a rua, o carro passou na poça de lama, entende? E me molhou e me sujou, e aí vai por aí afora. Né?
exatamente aquela pessoa que, né, despeja o tempo todo sobre nós toda essa negatividade, essa coisa negativa e mórbida, né, da tristeza, do erro, da falha, enfim, de tudo o que pode lhe causar um sentimento negativo. De tudo que lhe pode lhe causar um sentimento negativo. É a morbidez, é a própria morbidez. Né? E nós sabemos que existem pessoas assim, e eu acho que todos nós, acredito que todos nós devemos conhecer alguém por aí, né, mais ou menos com esse perfil. Né? Pois bem, do que se trata aqui é da inversão disto. O que o Emmanuel faz nesse texto é pegar este perfil e trazê-lo para nós. Exatamente. Tá? Trazer este perfil para nós. Porque nós falamos dos outros, né? Nós falamos muito dos outros, né? Nós falamos muito e até criticamos essas pessoas, né? Criticamos as pessoas que são negativas, que só falam e pensam negativamente. Todos os assuntos que ela trata são sempre eivados de negatividade, né, de coisas mórbidas, doentias, etc. E é praticamente uma doença. Nós sempre apontamos o dedo. Né? E, como muitos dizem por aí, a gente aponta um dedo lá e tem 4 apontando para cá. Ou seja, nós apontamos o dedo para o outro, mas não sabemos ou não desconfiamos muitas vezes que há muitos outros dedos apontados para nós. Né? Existem muitos dedos apontados para nós. E é exatamente isso, exatamente disso que o Emmanuel fala. Da nossa morbidez. Da nossa, não da dos outros. A gente fala muito da dos outros, né? Mas aqui ele está falando da nossa. Espalhando desânimo e pessimismo onde passa. Espalhando desânimo e pessimismo onde passa. Será que nós fazemos isso? Será que nós espalhamos pessimismo, espalhamos desânimo? Será? E aí ele vai seguindo, falando, observa a ti mesmo, a fim de que te imunizes contra semelhante doença da alma. Observa. Observa como. E aí ele vai citar alguns exemplos muito bons, né? Para que nós realmente nos analisemos para ver até que ponto a gente também não cai no mesmo erro. Até que ponto a gente também não faz mais ou menos a mesma coisa. Pelo menos de vez em quando, né? Se não sempre, que aí também, pelo amor de Deus, é demais, né? Sempre não, por favor. Mas eu não sei se de vez em quando a gente também não faz o mesmo. Toda vez que comentamos nossos problemas, exagerando-lhes o tamanho ou dramatizando as dificuldades que nos chegam à existência. Exagerando o tamanho ou dramatizando a dificuldade. Sim. Sim. Tem probleminha desse tamanho, né? Que a pessoa fala e ela fica assim, ó, desse tamanho. Mas se você parar para pensar, se você conseguir analisar a situação com alguma isenção, sem essa tal morbidez, sem essa coisa doentia, essa visão doentia da realidade, você talvez consiga perceber que, afinal de contas, o problema até que não é tão grande assim. E vai que, de repente, tem até uma solução que você não está enxergando, mas tem uma solução. A dor, a tristeza, a morbidez faz com que você não enxergue aquela solução que está, às vezes, bem na sua frente. E você não está enxergando porque você está mergulhado
nessa tristeza, né? Nessa coisa doentia, e você não consegue levantar os olhos para enxergar um pouquinho além, para encontrar o caminho da saída, para encontrar a saída. Tá? Será que alguma vez isso já não aconteceu conosco? Será que alguma vez nós já não passamos por isso? Por uma situação dessas? De não enxergar uma saída que está bem na nossa frente? Porque estamos tão mergulhados nessa tristeza, angústia, causada por uma situação qualquer, que às vezes nem era tanto assim, né? Mas que aos nossos olhos parecia, a ponto de nós não conseguirmos encontrar uma saída. E mergulharmos cada vez mais. Será que nunca aconteceu conosco? É caso para pensar, né? Quando chegar em casa. Sempre que tomamos o tempo alheio a fim de recordar sofrimentos passados que a providência divina já mandou apagar em nosso benefício com a esponja do tempo. Aí você lembra aquele caso que aconteceu há mais ou menos assim uns 30 ou 40 anos atrás, entendeu? Com o fulano de tal, né? E que até hoje, olha só, até hoje ainda não foi resolvido. E você está carregando isso aí. E você está carregando esse peso nas suas costas, tá? E não se livra do peso, não joga esse peso fora. Tá? Porque só depende de nós jogar o peso fora. Tá? Só depende de nós. Mas a gente vai ficar carregando peso. Por 20, 30, 40 anos. E vai despejar nos outros, tá? Tomamos o tempo alheio a fim de recordar o sofrimento passado. Nós carregamos conosco o peso e ainda queremos dividir com o outro. Queremos que o outro nos ajude a carregar. Às vezes o outro não tem nada a ver com isso. Mas é um sentimento muito humano. É muito humano a gente querer dividir com os outros. Principalmente quando a gente está carregando esse peso, né? Esse fardo que a gente acha que é muito grande, muito pesado. A gente está sempre querendo dividir com o outro. Ao invés de tentar resolver, tentar solucionar, tentar diminuir o peso, nós mesmos. É nós que temos que fazer isso. Não, nós queremos dividir com o outro. Queremos que o outro ajude a carregar. Isso é muito comum, eu acho que é muito normal no ser humano até, né? Essa coisa de querer dividir com os outros. Às vezes é necessário. Às vezes nós dividimos com um amigo pela amizade, sabendo que ele está passando por alguma dificuldade muito séria. Né? Mas é muito triste também ver que essa dificuldade, seja ela qual for, está levando ele a esse estado de morbidez e de doença. Uma coisa é você querer dividir para auxiliar, né? A outra é você perceber que a pessoa está carregando um peso praticamente inútil, né? Desnecessariamente por conta de uma morbidez muito grande, né? De uma coisa muito doentia. Uma coisa doentia. Um outro exemplo. Em todas as situações nas quais nos pomos a exaltar os preconceitos próprios, desconsiderando a posição e a experiência dos semelhantes. Exaltando preconceitos próprios. Será que existe alguém que não tenha preconceito? Sinceramente, eu duvido. Mesmo. Tá?
Eu acredito que todos nós, no fundo, sempre carregamos conosco algum preconceito. E isso é um perigo muito grande. É um risco muito grande. Porque muitas vezes também, sem querer, a gente bota para fora o preconceito. Sem querer, a gente está botando o preconceito para fora. Às vezes em coisas mínimas. Em coisas mínimas. Tá? E nós temos que ter cuidado conosco. Tá? Buscar lá no fundo, procurar saber, lá no fundo, quais são esses nossos preconceitos. Tá? De onde nós trouxemos, provavelmente de infância, provavelmente de educação mesmo. Não que os pais não tenham sabido nos educar, mas nós vivemos numa sociedade preconceituosa. A nossa sociedade é preconceituosa. Certo? E nós estamos vivendo dentro dela. E às vezes nós nos deixamos, até sem querer, influenciar por essa sociedade e por esses preconceitos. E estamos vendo sempre por aí cenas em momentos em que o preconceito das pessoas vai sendo posto para fora, né? Vai sendo posto para fora, vai sendo colocado para fora. E sabe-se lá se nós também, vez ou outra, não cometemos algum desses erros. Né? Essa coisa do preconceito. Desconsiderando a posição e a experiência dos semelhantes. Realmente, posição... Veja, os outros nem sempre têm a mesma experiência nossa. Os outros nem sempre têm a mesma cultura nossa. Tá? Pode ser uma cultura diferente. Ele pode ter uma cultura diferente. E, via de regra, o preconceito, eu costumo dizer sempre que o preconceito é cultural. Tá? Sempre. E eu cito um exemplo. O pessoal fala preconceito de cor. Eu falo, será que é por esse conceito de cor ou é de cultura? Porque a pessoa que tem uma cor, entre aspas, diferente da nossa, muitas vezes tem uma cultura diferente da nossa. Será que é a cor ou é a cultura que nós não queremos aceitar? A cultura do outro. Nós temos uma cultura europeia. A nossa cultura é europeia. Existe, por exemplo, uma cultura africana, que aliás é muito rica, diga-se de passagem. Mas durante séculos o europeu impôs a sua cultura, principalmente a nossa. O que muito provavelmente acabou gerando um preconceito em relação a outras culturas que não a europeia. E nós carregamos isso conosco. E nós estamos carregando isso conosco. Por isso eu digo que o preconceito é cultural. É de cultura. Nós achamos que a cultura europeia é superior a todas as outras. Mas quem foi que disse isso? Quem foi que disse que as outras não são tão ricas quanto? Isso é só um exemplo do que é o preconceito, que nós levamos conosco muitas vezes sem nem perceber que temos preconceito. Nem perceber. A gente só vai perceber a hora que se vê numa situação qualquer de estar renegando o outro, mas sem perceber, sem se dar conta que é por causa da cultura que nós não aceitamos. Porque estamos habituados com outra cultura. Na generalidade dos casos em que nos pusermos a lamentar dissidências e desacordos, contendas e mágoas, estamos afastando de nós mesmos os melhores amigos, através da amargura do ressentimento que destilamos com as nossas palavras. Lamentar dissidências e desacordos, contendas e mágoas.
Uma coisa que eu vivo dizendo e repetindo, principalmente dentro do movimento espírita, do meio espírita, é que nós precisamos aprender a conviver com as nossas divergências. Nós não sabemos conviver com as nossas divergências. É exatamente isso. Discordou do dirigente. O que você faz? Eu não vou mais no centro espírita. Eu não vou mais no centro espírita. Eu não vou mais naquele centro espírita. Eu não concordo com o dirigente. Ou eu não concordo com um colega de trabalho, eu não concordo com, sei lá. Nós não aprendemos a conviver com as nossas divergências. Nós não sabemos conviver com as nossas divergências. Divergiu? Não serve. Não serve para mim. Será que não dá para conviver com a divergência, respeitando a opinião do outro? Será que o outro tem que pensar como nós? E agir como nós? Ou como nós queremos? Como nós queremos que ele pense e que ele haja. E esse é o grande problema. Nós estamos sempre querendo que o outro pense e haja conforme nós achamos que ele deve. Sem respeitar, né, a sua cultura, a sua educação, enfim, a sua pessoa, a sua personalidade, a sua maneira de ser. Ele tem que se adaptar àquilo que nós achamos que ele deve. E não aquilo que ele realmente é, ou pensa e age, enfim. Isso é por falar em preconceito, né? Isso é terrível. Isso é um preconceito terrível. Aí afastamos os melhores amigos. Né? Eu não vou mais ao centro, porque não concordo, não vou mais. Afastamos os melhores amigos com isso. Com essa nossa posição, né? Amargura e ressentimento. Destilamos com as nossas palavras. Precisamos aprender a conviver com as nossas divergências. Urgentissimamente. Urgentissimamente. Tá? Dentro e fora da casa espírita. Em qualquer lugar. Tá? É urgentíssimo. Naturalmente cautelosos, né? Esses companheiros preferem distância à partilha indébita das nossas aversões e frustrações, né? Antagonismos e queixas, embora sempre que generosos e leais, estejam claramente dispostos a apoiar-nos na restauração da própria harmonia. Claro que, se nós formos essa criatura que está descrevendo aqui, que vive destilando mágoas, amarguras, etc., todos vão querer se afastar, sem dúvida nenhuma. Não é? Todo mundo vai querer se afastar. Ninguém gosta, ninguém se sente bem convivendo com uma pessoa assim. Claro que todos vão se afastar de nós. E a responsabilidade é nossa. Certo? É nossa. Não é do outro. Quando alguém se afasta de nós, a primeira pergunta que nós temos que fazer é: por que ele está se afastando? O que foi que eu fiz para que ele se afastasse? Certo? Geralmente a gente não faz essa pergunta, não. Né? Geralmente a gente não faz. A gente prefere jogar a culpa no outro mesmo, dizer que a culpa é dele porque ele é assim assado e pronto. Mas a pergunta que nós devemos fazer é: o que eu estou fazendo para afastar o outro de mim? Para que ele se afaste de mim? Como que eu estou agindo? E por quê? Compreendamos que ninguém estima permanência num espieiro e nem escolhe vinagre para brindar os laços diletos, e saibamos fornecer bondade, paz, entusiasmo e otimismo aos que se aproximam de nós, porquanto não há quem não necessite de alguém para executar os deveres que a vida lhe preceitue. É o contrário. Né?
é sabermos agir de forma a aglutinar as pessoas, atrair as pessoas, trazer as pessoas para mais próximos e mais juntos de nós, tá? Tendo sempre um pensamento bom, um pensamento positivo, uma atitude positiva, boa, para que possamos estar atraindo as pessoas. Esta é a mensagem. E, encerrando, ele pede, acho que estamos no horário, vamos encerrando. Ele pede a divina providência nos conceda a precisa coragem para silenciar desapontamentos e lágrimas, de maneira a doar paz e alegria, segurança e consolo aos outros, tanto quanto esperamos os benefícios dos outros, né? Divina providência nos conceda a precisa coragem de silenciar o desapontamento, silenciar toda aquela coisa, né? Aquela carga negativa do sentimento de mágoa, silenciar o desapontamento, para que nós não sejamos aquela pessoa que nós estávamos falando no início, né? Aquela pessoa desagradável, né? Que toda vez que se aproxima dela, ela despeja aquele rio de lágrimas em cima de nós. Então que nós também não sejamos a mesma coisa, né? Não sejamos iguais. Se essa pessoa não nos agrada, e se nós não nos distanciarmos dela no sentido de não repetir as mesmas coisas, né? Nós também seremos, não sei se posso chamar de vítimas, né? Desta segregação, desse afastamento, né? Dos outros. Daí a necessidade, como diz o Emmanuel, de darmos um mergulho dentro de nós para ver até que ponto nós não estamos também cometendo as mesmas falhas, né? De ficar destilando a mágoa, destilando ódio, às vezes sem perceber, tá? Porque quando fala em destilar o ódio, você já pensa, grita, berra, xinga. Não, às vezes a pessoa não grita, não berra, não xinga e não bate. Mas sem querer ela está destilando ódio. Um mínimo gesto, né, numa palavra, numa frase, ela está destilando ódio. Sem perceber. Daí a necessidade de buscar dentro de si realmente, né, como é que nós estamos nos sentindo e o que é que nós estamos passando para o outro. Essa é a mensagem e esse é o convite que o Emmanuel deixa para nós nessa noite. Muito obrigado. Então, alguém tem alguma dúvida, algum questionamento para fazer para o SEMI? Bom, enquanto vocês pensam, eu queria colocar uma coisa. O que ele fala aí também diz respeito, você falou muito em morbidez, em doença, que é a reclamação constante. E tem um elemento dessa constância na reclamação que é o gostar. A pessoa acaba gostando. Se você resolve o problema dela, que ela estava se lamuriando, ela cria outro. Ela necessita, é quase uma dependência química. Você tirou o objeto dela, ela cria outro, porque quimicamente ela precisa, quase químico, né, daquilo. Então, ela não está interessada na solução. Ela não está interessada nem que você ouça. Porque se você não estiver ali, ela estiver falando para a parede, dá no mesmo. Que a ideia é a lamúria por si, né? A ladainha, né, que a gente vê tanto nos textos. E isso é uma enfermidade, como ele fala, é uma enfermidade da alma. Porque gostar da tristeza é só por Deus, né? Exatamente. Inclusive,
digo, como eu disse, todos nós acho que já conhecemos alguma pessoa assim, né? Eu já conheci e já convivi com pessoas assim, inclusive na família, né? E eu costumo dizer o seguinte, se colocarem ela num palácio de ouro, palácio de ouro, ela vai arrumar alguma coisa para reclamar. Ela vai arrumar um defeitinho, ela vai buscar um defeitinho para reclamar. Porque aquilo que você falou é o hábito. A pessoa se acostuma com a lamúria, com a lamentação, e ela busca, ela procura. Ele pode pôr no palácio de ouro. Ela vai procurar alguma coisa e vai achar alguma coisa para reclamar. Porque ela não vai ficar satisfeita sem uma reclamação para fazer. Alguém tem alguma pergunta? Não? Sim, é químico, né? Passa a depender daquilo. Dependência. É quase uma dependência química, como você falou. Vocês estavam falando sobre isso e eu estava pensando aqui, mas será que a pessoa às vezes não tem alguma carência afetiva, emocional ou um processo de depressão que às vezes ela acaba exteriorizando dessa maneira? Isso realmente é muito provável, né? Isso é uma probabilidade muito grande. Mas aí eu acho que já não é mais um problema, não vou dizer nosso, mas meu, que sou advogado e não psicólogo. Então aí eu realmente existe isso, sim, tem esse lado, mas aí tem que procurar um tratamento, é procurar um psicólogo, é procurar uma terapia, né? Então eu me abstenho de fazer qualquer comentário porque está fora, mas realmente sim, realmente em geral é mesmo uma pessoa, talvez uma maneira da pessoa primeiro chamar a atenção, né? E segundo dela sinalizar, né? Dela ficar sinalizando que olha, eu estou carente, tá? Eu preciso de um colinho, estou precisando de um colinho, estou carente, tá? Talvez é uma forma inclusive dela sinalizar isso. Mas aí é só na terapia resolver. Então vamos fechar os nossos olhos do corpo físico, fazer as nossas vibrações, que é um momento tão ansiado pelos bons espíritos, né, onde eles recolhem dos nossos corações aquele sentimento melhor que a gente tem para ofertar. Esse é o momento em que os nossos problemas ficam secundários diante de tantos outros que estão inundando o planeta. Então vamos deixando sair dos nossos corações sentimentos de muita alegria, de muita paz, de muita coragem, de muito entendimento. Que cada sentimento tome a forma de uma pétala de flor. E essa pétala possa ir sendo depositada como se a gente desfolhasse uma rosa e cada pétala a gente fosse depositando nessas dores que tanta gente carrega na carne ou não. E distribuindo essas pétalas, vamos doando o melhor que elas puderem trazer e o melhor que depositemos nela. A encarnados e desencarnados, aqueles que têm consciência do projeto que têm para desenvolver, aqueles que ainda não têm, aqueles que sofrem as dores do corpo, que são corretivos das dores da alma, aqueles que padecem a penúria física, aqueles que têm recursos para auxiliar, mas não auxilia, aqueles que de alguma forma torna o seu dia a dia um exemplo de auxílio ao próximo. Que essas pétalas alcancem todas as dores, todos os irmãos, em dias como os desses que a gente tem vivido, com tanta confusão, em dias físicos com tanto frio, em dias emocionais onde a gente não sabe mais escutar o outro,
a gente só sabe escutar a si próprio. Em dias como esse, em que a nossa maior tendência é culpar o outro, sem nos responsabilizar pelas nossas atitudes e pensamentos, é que essas pétalas vão sendo cada vez mais necessárias. E que a melhor vibração que possamos oferecer alcance aquelas criaturas que nos acompanham ainda na forma de obsessores. Levando vibrações, perfume, alegria, aos hospitais, asilos, aos orfanatos. Onde o Senhor achar, Pai, que exista um leito de dor necessitado. Pedimos licença e levamos também a vibração ao nosso lar, nossos queridos e a nós mesmos, para que saiamos sempre daqui, se não renovados, pelo menos refletindo um pouco mais sobre todos os recursos que temos para sermos, por fim, criaturas do Cristo, criaturas de Deus. Que assim seja, graças a Deus, que o nosso tratamento possa trazer ao coração alegria e esperança e possamos sair daqui melhores, muito melhores do que chegamos. Graças a Deus. Que a gente possa permanecer em silêncio. Agora se inicia uma outra etapa do tratamento, que é o passe. Graças a Deus.